Você sabe qual é a principal tarefa da igreja no reino de Deus? São essas e mais coisas que vamos aprender nesta lição de número 4, lição de adulto. Que será ministrado no dia 28, no próximo domingo de janeiro de 2024, na sua congregação, na sua igreja. Fica conosco. O tema geral da nossa lição é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, tá? Um exímio pastor. Ele é o nosso comentarista dessas 13 lições abençoadas. O tema da nossa lição, a igreja e o reino de Deus. Texto áureo se encontra em Marcos, capítulo 1 e versículo 15. Eu sou seu amigo evangelista Celso Godoy e estamos começando mais uma videoaula da lição de número 4 de adulto. E você é o nosso convidado especial. Para você que ainda não está inscrito em nosso canal, te peço que se inscreva, dá o seu joinha, compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas possam alcançar, assistir nossos vídeos. Tá? Fica conosco até o final desse vídeo. Te peço que pegue a sua caneta, o seu bloco de anotação, a sua revista e a sua Bíblia e vamos ao comentário da nossa lição. Texto áureo, Marcos capítulo 1, verso 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então, aqui nesse texto está nos dizendo que está próximo o fim de todas as coisas e por isso a igreja deve anunciar as boas novas, a pregação da palavra de Deus. Verdade prática, pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Então, a principal tarefa da igreja, a mais importante é pregar as boas novas, pregar a palavra de Deus. E para isso nós fomos chamados, para essa grande comissão ou para essa grande missão. Leitura bíblica em classe, Marcos 1, versículo 14 ao versículo 17. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André e seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homem. Maravilha, né? De peixe para homem, né? Porque o que interessa aqui é ganhar almas para o reino de Deus. E se você quer ser um exímio pescador de homens, é só aceitar a Cristo e ingressar nessa grande comissão de pescarem, né? De lançar a rede nesse mundo e pescarem os homens para o reino de Deus, porque o fim está próximo de todas as coisas. E é preciso que apresse, né? Pregar a palavra de Deus para que se cumpra aquilo que está escrito da parte de Cristo. Introdução da nossa lição, a Bíblia apresenta Deus como um rei. Salmo 47, verso 6 e Salmo 52, verso 7, que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. Salmo 22 e o verso 28. Sobre o seu reino, governa soberanamente. Nesta lição, apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir da sua natureza e da sua relação com a igreja. Nesse aspecto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como sua realidade presente e futura. A igreja é vista como parte desse reino e por isso Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. Então, o reino de Deus é reino de Deus, igreja é igreja, porém, ela faz parte, né, do reino de Deus. E a sua grande missão é ampliar, né, ganhar almas para que o reino de Deus seja ampliado aqui na terra, que ele cresça, né, e que o nome de Deus apareça. Essa é a tarefa da igreja aqui na terra.
E por isso nós fomos chamados, né, para a grande comissão. Primeiro ponto, nós temos 3 pontos nessa lição, ou 3 tópicos, melhor dizendo, né, com 3 pontos, ok? Primeiro, segundo e terceiro. No nosso primeiro tópico, nós temos a natureza do reino de Deus. Vamos estudar nesse primeiro tópico a natureza do reino de Deus. Qual é a sua natureza? Né? E é lógico que a natureza do reino de Deus não é humana, mas é divina. Tá? Então essa é a natureza de Deus. Ela é divina e espiritual, ok? Segundo tópico da nossa lição, a igreja e as dimensões do reino de Deus. Então nós vamos ver a igreja, né, e as dimensões. Né? A seara está madura e são pouco os ceifeiros. Então a dimensão do reino de Deus é enorme. É uma tarefa que deve ser cumprida pela igreja. No terceiro e último tópico, nós temos a igreja no contexto do reino de Deus. Tá? Então nós temos aí 3 pontos, né? Primeiro, segundo e terceiro, em todos esses tópicos. E vamos dar início, então, no nosso primeiro ponto, do nosso primeiro tópico. Tá? O reino de Deus é universal. Né? Então o reino de Deus não é só local, mas ele é universal. Em cada lugar deste planeta, nós temos pessoas que faz parte do reino de Deus. E por isso ele é universal. O salmista diz que o reino de Deus, o salmista diz que Deus é o rei de toda a terra. Salmo 47 e verso 7. E da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens. Daniel 4 e 25. Assim as escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus, a sua universalidade. Deus é o rei universal e como tal tem domínio absoluto sobre sua criação, sobre os reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais. Daniel 4 e 35. Isso significa que nada, nem ninguém está fora do domínio de Deus. Daniel 2 e 21. Então, Deus, ele é o rei de toda a terra, de todo o universo, né? Houve na história homens, como Nabucodonosor, que quis, né, reinar sobre tudo. E não deu glória a Deus, mas Deus fez ele comer capim. Se tornou um animal, criou pelo em seu corpo, penas, e enquanto não reconheceu a grandeza de Deus, a sua universalidade, ele não voltou à forma normal de homem. E outros homens que morreram, né, déspotas, querendo ser o governo geral da terra, mas Deus pôs por terra. E o primeiro que levantou contra Deus foi Satanás, criado por Deus, um anjo de luz, mas na glória ele quis ser, né, o maior, ser acima de Deus, ser o rei universal. E Deus colocou ele por terra, porque só há um único Deus que governa todas as coisas e nada sai fora do seu controle. Daniel fala isso em capítulo 2, verso 1, Daniel 4 e 25, e o salmista no número 47 e verso 7. Então, Deus é soberano, está sobre todo o universo, né? Ele governa todo o universo. O reino de Deus não vem de maneira aparente. Olha aí, tá? E essa é a natureza do reino de Deus. Quanto à dispensação, estamos vivendo hoje, hoje não podemos vê-lo de maneira visível, pois está escondido na vida de cada um dos membros do corpo de Cristo. Então, o reino de Deus não vem de forma aparente, tá? Mas ele vem do interior de cada crente. O reino de Deus está escondido dentro de cada cristão. E ele é transmitido através da pregação da palavra de Deus. Foi isso que Jesus começou a anunciar. Eis que é chegado entre vós o reino de Deus. E aí, diz, o reino de Deus não está só entre vós, mas está dentro de vós. Nós temos o reino dentro de nós e nós transmitimos para
aqueles que ainda não conhecem o reino de Deus. Avançando para o segundo ponto, a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Tá? Observamos que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. Um Deus que não tivesse o controle de tudo, não seria Deus. Isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo o que acontece no mundo. Significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim Deus domina sobre todas as coisas. Salmo 103 e 19. Deus não intervém toda hora, né, no controle do mundo, mas quando é necessário, Deus então se intervém. Os homens têm liberdade, né? Os demônios têm certa liberdade para agir, mas quando vai fugindo do controle, Deus intervém e põe as coisas no lugar. Tá? Nós vemos rumores de guerras, né? País querendo aí destruir o planeta, que tem condições, com bomba, né, com armamentos bélicos, atômicos, mas está no controle de Deus. Só vai acontecer se Deus permitir. Nada sai do controle de Deus. Até Satanás quis destruir a vida de Jó. Deus permitiu ele colocar uma enfermidade, tirar os seus bens, mas Deus não permitiu que ele tirasse a vida de Jó. Então, Satanás só vai até onde Deus permite. O homem só vai até onde Deus permite, porque quando sai fora, que eles querem sair, extrapolar, Deus entra e controla as coisas, porque está tudo sobre o seu controle. Ele é soberano. Tudo que existe, tá, está debaixo do poder de Deus. Nada pode impedir Deus de cumprir os seus projetos, os seus planos. Deus é o soberano, o rei, a autoridade sobre todas as coisas, tá? Ele é autoridade sobre todas as coisas que existem e que acontecem. Então, não tem como escapar das mãos de Deus. O melhor é você aceitar Jesus e ficar humilde adorando aquele que tudo pode, porque ninguém pode ser acima de Deus. E se Ele é Deus, Ele pode tudo, senão Ele não é Deus. Então, ninguém pode dessecar Deus como um ser humano, porque senão ele deixa de ser Deus. Deus, ele é infinito, ele é eterno, tá? Ele é o princípio, ele é o começo, mas também é o fim. Nada existiu antes de Deus. Deus nem existe, tá? Existe uma coisa que Deus não existe, porque se ele existisse, ele deixaria de ser Deus, porque Deus não tem princípio. Só existe algo que tem princípio. Eu vim à existência, os anjos vieram à existência, mas Deus não, Ele é, tá? Desde a eternidade. O tempo de Deus chama-se tempo atemporal. Para Deus não existe passado, para Deus não existe futuro, só existe presente. Todas as coisas que aconteceu há 4, a 5, a 10 mil anos atrás, Deus tem presente, nu e patente diante dele, tá? Se você pecou há 40 anos, há 30 anos atrás, esqueceu, mas está na agenda de Deus. Ele tem todas as coisas. E por isso que nós devemos estar confessando o nosso pecado, porque só Deus pode apagar, passar uma borracha e lançar no mar do esquecimento. E não, porque Ele pode, não lembrar mais, perdoar os nossos pecados. Então Deus só tem para Ele o tempo presente. Não existe passado e nem futuro. O que vai acontecer, já aconteceu para Deus. O que passou está presente para Deus. Agora, nós vivemos no tempo Cronos. Temos passados bons e passados ruins. Lembramos dos passados bons e recordamos com tristeza os passados ruins. E nós apelamos e pedimos a Deus para ter um futuro melhor. Mas quem sabe é só Deus, porque Ele está, né, presente em todos os tempos. Não tem tempo passado e nem tempo futuro. Ele está presente em todos os tempos. 1000 anos para Deus é como um dia.
E um dia para Deus é como 1000 anos. Como você dorme com uma coisa dessa, né? Ele é Deus, só temos que obedecê-lo. E mais tarde, se Ele quiser, Ele revela para nós os seus mistérios, né? Não venha querer entender Deus, porque Ele é Deus, tá? Você tem que só aceitar e glorificar o seu nome, esse Deus maravilhoso. Você vai para a eternidade, se aceitou Jesus, vai para a glória, e vai chegar lá, você vai conhecer a Deus, mas você nunca vai conhecer a totalidade de Deus, sempre vai ter novidade, porque Ele é infinito. Se Ele se deixar conhecer tudo, Ele deixa de ser Deus. Então você vai navegar, né, na glória e nunca vai parar, nunca vai ter fim das imensidades, né, da glória de Deus, do conhecimento de Deus é infinito e seremos para sempre abençoados, cada dia tendo novidade diante daquele que tudo pode. Amém? Terceiro ponto, primeiro tópico, o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja, né? Então vamos ver o reino de Deus, né, sobre a nação de Israel e a igreja. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele, e um governo soberano e teocrático. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava sobre ele, Números 23 e verso 21, de forma soberana, exercendo o seu governo teocrático, né, ou único Deus, sobre o seu antigo povo, Isaías 43 e 15. Israel, por isso, era um reino sacerdotal, ou seja, aquele que deveria, que todas as nações deveriam vir aprender com ele, aprender a adorar no único Deus, e eles, israelitas, eram incumbidos de mostrar ao mundo, né, que há só um único Deus. Então era uma nação sacerdotal que devia interceder, tanto pela nação ou como pelos outros povos, ok? Um tipo de igreja na terra, tá? Êxodo 19, versos 5 e 6. Dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar essa nação, e por meio dela todos os povos, todas as demais nações. As nações se convergeriam, né, para Israel, para aprender que existe um único Deus, né, que iam o adorarem, né? Então era a nação incumbida de fazer isso, ok? Mas Israel se estribou na sua prostituição, no seu adultério espiritual, adorando outros deuses, tá? Mas Deus nunca é pego de surpresa, Ele sempre tem o seu plano traçado, porque para Ele não existe surpresa. Ele é o Deus que conhece todas as coisas, Ele conhece tudo, né? Ele é onisciente, é onipresente, são os atributos de Deus: onisciência, onipresença, onipotência, eternidade, tá? Infabilidade, e assim por diante. São vários atributos de Deus que não foi comunicado ao homem, que só Ele tem, só a Trindade tem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Gênesis 12, verso 1 ao 3, Isaías 45, 21 e 22, esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Davi, que por intermédio de sua morte e ressurreição estabeleceu a igreja, Efésios 2 e 14, Gálatas 3 e 14, 4 e 28, 1 Pedro 2 e 29. Então Deus, o reino de Deus, Deus no seu primeiro propósito escolheu a nação de Israel para abençoá-la e para que ela propagasse, né, o seu nome aos demais povos, abençoando assim as demais nações. Como Israel falhou, então Jesus veio no primórdio dos tempos, já era o plano de Deus, e Ele então funda a sua igreja, e essa missão agora passa para a igreja, enquanto Israel está num sono espiritual. O período, porque entrou agora o tempo da igreja, o gentil, a oportunidade para os gentios salvarem, e aqueles que aceitam a Jesus se tornam igreja. Temos 3 tipos de povos na terra: Israel, os judeus, os gentios, todos, tá? E a igreja, tá? Então, hoje, a igreja é que pegou, né, que está na responsabilidade de pregar o reino de Deus na terra. Então, Jesus veio e fundou a sua igreja. E agora Israel, né, passou o tempo dele, está no sono espiritual até o arrebatamento da igreja, vem a tribulação. No final da tribulação, Jesus vem para salvar Israel, que está sendo, vocês estão vendo o que está acontecendo, as nações estão se voltando contra Israel, alguns acusando, né,
eles por estar cometendo ali um genocídio ali em Gaza, ok? E estão cada vez propagando mais essa intenção de Hamas, do grupo Hamas, para incriminar Israel, para que as nações revoltem contra ele. E isso vai acontecer após o arrebatamento, né? Na grande tribulação, 3 anos e meio de paz, depois dos 3 anos e meio que virá a grande tribulação que nunca houve e nem haverá outra igual. E aí Israel vai ser atacado por várias nações, e quando ele estiver quase sucumbindo, Jesus vem, desce no Monte das Oliveiras com os santos, seu santo, a igreja. Israel reconhece, abre o monte no meio das oliveiras, Israel escapa e reconhece Jesus como Messias, o Filho de Deus que até hoje eles não reconhecem. Eles reconhecem ele como um profeta, eles esperam vir o Filho de Deus ainda, mas nesse dia, nesse grande dia do Senhor, então eles vão reconhecer Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e a Grei, que é a igreja, e ele será salvo. Então aí será julgada as nações que lutaram contra Israel, e as que ficaram a favor, entrará para o milênio, e as demais será julgada e lançada no inferno, tá? Isso é escatologia, não cabe agora nós entrarmos nessa área. Mas, então, nesse terceiro ponto, né, nós vemos o papel importante da igreja, é o período da igreja, enquanto Israel está no sono espiritual. Mas um dia ele vai acordar. E após ele acordar, então ele vai ser salvo da grande tribulação e entrará para o milênio. E ali, então, ele reinará. E nós com Cristo. E todas as nações vão ter que prestar adoração a Deus em Jerusalém, aonde será tudo estabelecido novamente. Escatologia novamente. Maravilha. Então, esse terceiro ponto, o propósito de Deus era abençoar todas as nações através de Israel. Como não foi possível esse propósito, né, por causa da desobediência de Israel, então concretizou em Cristo através da sua igreja, né, como vimos, tá? Então o plano de Deus nunca falha, mas ele vai concretizar porque Deus é Deus e nada foge do seu controle. Avançando para o segundo tópico da nossa lição, a igreja e as dimensões do reino de Deus. Tá? O reino de Deus como realidade presente. Né? O reino de Deus não é uma utopia, não é uma imaginação, não é uma criação da mente do homem, mas ele é real, ele está presente em nosso meio, principalmente em nós e através de nós. Tá? Nos evangelhos, vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando, curando um endemoniado, cego e mudo, Mateus 12 e 22. Esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus, que o acusaram de fazer isso pelo poder de Beelzebu, né? Pelo chefe do demônio, Satanás. Mateus 12, versículo 24. A resposta de Jesus foi reveladora, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Tá? Mateus 12, 28. Nessas palavras do Senhor, vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus, a sua realidade presente. Em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado, Mateus 3 e 2. Logo, esse reino não é algo subjetivo, mas concreto e real. Então, quando Jesus começou seu ministério fazendo milagre, havia muitos doentes, né? Porque o reino desse mundo é um reino, né, fraco, é um reino problemático, é um reino de morte, é um reino de sofrimento, né? Onde nós vemos ambulância transitando em nossa cidade, principalmente na cidade grande, levando pessoas com vários tipos de doença, enfermidade, tiros, né? Outras coisas mais, de latrocínios, pessoas perdendo a vida e correndo para o pronto-socorro. É considerado aqui quase um mini inferno, né? Pessoas que vivem no sofrimento. Mas o reino de Deus está em nosso meio. Essa é a grandeza do reino de Deus.
embora esse mundo esteja dominado, né, o sistema mundano por Satanás, mas nós, com a salva-conduta de Cristo, estamos aqui nessa terra transmitindo, pregando o reino de Deus. E nesse reino de Deus, há vida eterna, há curas, há milagres, porque Jesus veio para dar vida. O diabo veio matar, roubar e destruir. O que acontece, né, de tanta morte, ladrões invadindo casa, matando famílias, né, fazendo estrupo e outras coisas mais, através do espírito de Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para dar vida e vida com abundância. O seu ministério foi recheado de milagres. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele deu vista aos cegos, curou os aleijados, tá? E milagres extraordinários, acalmou o vento, acalmou o mar. Isso é reino de Deus. Reino de Deus é bonância. Reino de Deus é alegria. Reino de Deus é gozo. Em Apocalipse, capítulo 21, se eu não estou equivocado, verso 4, né? Que ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sepulcro, né? Ou cortejo fúnebre passando em frente à sua casa, certo? Mas haverá plenitude de vida, haverá plenitude de saúde, haverá plenitude de alegria no Espírito Santo de Deus. Esse é reino de Deus. E para isso nós precisamos de transmitir e ter o reino de Deus dentro de nós e entre nós para mostrar para esse mundo que um dia o que vai reinar e prevalecer é o reino de Deus. Mas só ficarão neles aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador e renunciar à sua natureza de pecado, tá? Renunciar ao pecado, ter uma vida diante de Deus. E é possível nós fazer isso aqui no reino de Deus na terra, entre os homens, ok? Avançando para o segundo ponto do segundo tópico, onde está o reino de Deus? Reino de Deus, como realidade presente, não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus, pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Lucas 17, 20 e 21. Em outras palavras, todas as vezes que pessoas são salvas, Atos 8 e 12, curadas e libertadas do poder do diabo, Atos 8, 6 e 7, o reino de Deus está presente, Romanos 14 e 17, 1 Coríntios 4 e 20. Ora, o reino de Deus está presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino. Estava presente no ministério apostólico, na igreja primitiva e finalmente está presente por intermédio da igreja de Cristo da presente era. Então, o reino do diabo é matar, destruir, é tristeza, é doenças, é pestes, é assassinato, é estupro, mas o reino de Deus na terra é alegria, é cura, é milagre, certo? É maravilha, é bonança. Esse é o reino de Deus na terra. Em meio a essas grandes tribulações, o crente tem a certeza que o reino de Deus está entre eles e dentro deles. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos, aí o reino de Deus está no meio deles. Jesus Cristo, né? Que é o Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. Isso é reino de Deus. Jesus diz que o reino de Deus está entre nós, tá? E no Evangelho, não só estamos nós, né? Mas o reino de Deus não está só em nós, mas está dentro de nós, né? Na igreja. É manifesto, né? De forma sacramental, né? O sacramento, as ordenanças, né? Você vê na liturgia da igreja, certo? A Santa Ceia. Então nós vemos aí o reino de Deus no batismo nas águas, ok? No batismo com o Espírito Santo. Isso é reino de Deus na terra. Tem, né, a sua cultura, porque o reino de Deus é uma cultura deste mundo. O mundo peca, o mundo prostitui, as pessoas matam, roubam, mas no reino de Deus, na cultura cristã, nós obedecemos o mandamento: não matarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho. Isso é reino de Deus, enquanto o mundo vive na perversidade, na maldade. Mas o cristão vive o reino de Deus porque está dentro de nós. Amém? Vamos então seguir. O reino de Deus, o terceiro ponto do segundo tópico. O reino de Deus como realidade futura.
Olha aí, maravilha, né? Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino vindouro. 1 Coríntios 6, verso 9 e 10. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente, hoje, e mesmo sendo possível, já experimentá-la agora, Hebreus 6, e já possível já experimentar agora, certo? Hebreus 6 e 5. Contudo, ele se manifestará na sua plenitude, na era vindoura, Mateus 13, 49. O milênio, o reinado de 1000 anos sobre a terra, faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus. Apocalipse 20, verso 1 ao 5. Enquanto os homens, nesse tempo que estamos vivendo e que já passou, não conseguiu trazer paz, embora todos corram atrás da paz, pessoas ganhando aí, né, o Nobel da Paz, tem presidente correndo atrás disso, mas não consegue. Por quê? Porque a natureza humana é caída e o homem é falha. Onde existe humanos, há falhas, há corrupção. Veja no governo, né, todos os governos, corrupção, por mais que eles procuram não fazer, mas é a natureza humana. Mas no milênio quem vai reinar é Cristo, mostrando que só o reino divino, o reino de Cristo, é um reino glorioso, é um reino de paz. Ali no milênio, após a grande tribulação, que entrarão as nações e as pessoas, né, que foram escape da grande tribulação, que aceitaram a Cristo, entrarão ali, que foram salvos na grande tribulação, entrarão no milênio e haverá 1000 anos de paz. Ali o justo verá, o justo de 100 anos morrerá. Aliás, o justo de 100 anos viverá 100 anos e o pecador de 100 anos morrerá, tá? Terá longevidade de vida. Por quê? Porque no milênio a saúde vai funcionar, o SUS vai funcionar sem fila, tá? Vai tudo funcionar normalmente porque é Cristo que vai estar reinando junto com a igreja, ok? As metralhadoras serão transformadas em enxada, haverá agricultura, né, abundante. O leão pastará junto com a né de ovelha, a criança porá a mão no ninho da cobra e não lhe fará dano algum. Será um reino de paz, provando e mostrando que só Cristo pode trazer e governar, né, um governo de paz. Tá? Depois desses 1000 anos, Satanás estará preso, mesmo assim haverá pessoas que pecarão ali, mas vai ser um reino maravilhoso. Depois Satanás, depois de 1000 anos, que ele está preso, será solto e ele levantará contra o povo de Deus ali no milênio. Então aí será lançado Satanás, toda a gente que esquece de Deus, que desviou, e os seus anjos lançados no lago de fogo, para sempre. Virá um grande trono branco para o julgamento das pessoas que foram ímpias, não para a absolvição, mas para a condenação, porque Deus é justo e Ele faz tudo corretamente. E depois do julgamento do grande trono branco, então haverá um novo céu e nova terra, onde haverá paz eterna e jamais o pecado reinará. E você estará lá se aceitar a Cristo como Salvador e a proposta do reino de Deus na sua vida. Maravilha! Então nós temos aqui, nesse terceiro ponto, né, que o termo reino significa governo, tá? Reinando, né, ou ação de reinar, boas novas. Tá? Então isso é reino de Deus, é boas novas. É governar, é ação de governar bem, certo? É reino de Deus. E a igreja faz parte desse reino de Deus. Na idade das trevas, na Idade Média, tudo estava emperrado. Tudo era emperrado, não tinha ciência, né? O monopólio ali estava debaixo controlado pelo clero papal. Mas quando o reino de Deus chegou, através de Martinho Lutero, tudo foi desemperrado. A ciência desemperrou, né? O conhecimento desemperrou e o reino de Deus cresceu na terra. E hoje, né, chamado protestante sobre nós. Protestante contra o pecado.
Não é para fazer greve contra a empresa, contra o governo, mas é protestar contra o pecado. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais, tá? Então equivocam aqueles que querem fazer greve, querem fazer protesto contra o governo, contra o sistema. Não. O nosso protesto é contra o pecado, contra Satanás, tá? Porque nós temos que propagar o reino de Deus na terra. Porque ele que subsistirá para todo sempre. Amém. Avançando para o terceiro tópico da nossa lição, a igreja no contexto do reino de Deus. Então nós vamos ver agora a igreja, nós vimos nesses tópicos que nos dois, né? A igreja, o segundo, né? A igreja, a dimensão do reino de Deus. No primeiro tópico nós vimos aqui a natureza do reino de Deus, e nesse terceiro e último tópico nós vemos a igreja no contexto do reino de Deus. Ok? Vamos lá. No primeiro ponto, a distinção entre a igreja e o reino de Deus. Vamos ver a distinção. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus, contudo ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus envolve todo o povo de Deus na antiga, bem como na nova aliança. A igreja mesmo inserida no contexto do reino não existia no Antigo Testamento. Todavia, o reino de Deus já existia no Antigo Pacto. Assim como debaixo do Antigo Pacto, em que Israel era a comunidade do reino, Êxodo 19, versos 5 e 6, a igreja é a comunidade do reino no Novo Pacto. 1 Pedro 2 e 9. Então, a igreja agora está inserida no reino de Deus. No Antigo Testamento, no Antigo Pacto, Israel. E aqueles que morreram, né, que estavam dependentes de Cristo, então faz parte do reino de Deus. E agora a igreja que aceitou a Jesus como Salvador faz parte do reino de Deus. Tá? Se integra no reino de Deus. Porque Jesus, ninguém poderia ser salvo sem a morte e a ressurreição de Jesus. A morte de Cristo na cruz do Calvário, o derramamento de sangue para pagar a dívida que nós devíamos com Deus. Nós não devíamos para Satanás, nós devíamos para Deus, nós pecamos contra Deus. Adão, nossos pais, Adão e Eva, pecaram contra Deus e a dívida veio para todos nós. E Jesus precisava derramar o seu sangue para nos salvar, para apagar ou para pagar a cédula que era contra nós. E Jesus morreu, pagou o preço e agora nós somos compros pelo precioso sangue de Cristo e fazemos parte do reino de Deus, juntamente com os israelitas que esperavam em Jesus Cristo e também foram salvos e são salvos. Então a igreja, o reino de Deus, é bem amplo, tá? É universal, tanto no Antigo como no Novo, tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança. Segundo ponto, a igreja expressa o reino de Deus. A igreja foi, aqui nós temos um subsídio, o reino e o domínio de Deus, o reino é o domínio de Deus no coração do homem. A igreja, ela é a Assembleia dos Santos. Todos os membros da igreja de Cristo estão debaixo da autoridade do rei Jesus, tá? Trazendo subsídio para vocês, ok? No segundo ponto do terceiro e último tópico, a igreja expressa o reino de Deus. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão do seu reino na plenitude do tempo, ou dos tempos. Gálatas 4 e 4, Efésios 10 e 1. Ela não é um improviso de Deus, nem um remendo que ele fez na história da salvação. Ela foi projetada e planejada a eleita de Deus. Efésios 1 e 4 e 6 ao 6 e 1 Pedro 1 e 2. Isso significa que debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e o projeto da salvação para a humanidade. É por intermédio dela que as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidas dos principados e potestades. Efésios 3 e 10. Por meio da igreja, que o reino de Deus será conhecido na terra. Então, olha o importante papel da igreja. Ela não foi um remendo e nem foi um improviso de Deus, não, tá? A igreja já existia, criada na mente de Deus. Porque, como eu disse, tudo está presente de Deus. Tudo que acontece já aconteceu para Deus. Então, Deus tinha no seu plano a criação da igreja. E na plenitude do tempo, Jesus veio para salvar a todos, tanto da antiga aliança como da nova.
E Jesus veio e fundou a sua igreja. E o papel importante da igreja na salvação no reino de Deus. Tá? Quando João teve uma visão em Apocalipse capítulo 1, ele foi arrebatado aos céus e ele não viu primeiro Jesus, mas ele viu os 7 castiçais, que é a igreja. Então, se você quer ver Jesus, se que você quer estar no reino de Deus, você tem que estar na igreja. Você tem que estar, certo, arrolado no hall de membro da igreja. Você tem que estar na igreja para fazer parte do reino de Deus, senão você não vai fazer. Tá? Então não existe crente em casa, não existe desigrejado, mas a igreja são chamados para fora do mundo, para fora do pecado, e é a coletividade, faz parte do corpo de Cristo. E a reunião dos santos, a Assembleia dos Santos para adorar Deus no templo. Então, se você não estiver na igreja, você não pode estar com Cristo e nem fazer parte do reino de Deus. Essa é uma verdade nua e crua. Né? Não podemos negar e nem esconder essa verdade. Tá? Se você quer fazer parte do reino de Deus, quer estar com Jesus, você tem que estar na igreja. Você tem que aceitar a igreja. Você não pode ser desigrejado. Terceiro e último tópico. A igreja, terceiro e último ponto, melhor dizendo, o terceiro tópico e último, né? A igreja e a mensagem do reino de Deus. Pregar o reino de Deus é importante missão da igreja. Atos 19, 8. Falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus. Atos 20, 25. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus, Atos 28, 31. Os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus, Atos 14, 22. O reino de Deus é a mensagem de esperança, feita àqueles que o amam, Tiago 2 e 5. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão do reino. Isso significa que a igreja sabe o que o reino de Deus é e que a importância ele tem. Quando esse entendimento não é claro, então a igreja local acaba saindo da sua rota e enveredando por outros caminhos, que é a distanciar-se da sua missão, que é pregar a mensagem do reino de Deus. A esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que o seu reino não é deste mundo, João 18 e 36. Então, quando a igreja não tem, certo, essa ciência, essa consciência da importância da pregação da palavra, ela força o objetivo. Nós vemos várias, né, não sei se podemos dizer igreja, mas que visa só renda financeira, se enriquecer com, né, aproveitando aí e achando que o reino de Deus é fonte de enriquecimento, ok? Outros pregando só curas para obter também rendimentos, certo? Fazendo a igreja uma empresa ou qualquer coisa semelhante, menos igreja, tá? Mas quando a igreja de Cristo, quando a igreja tem consciência de que o quanto é importante a pregação do evangelho, então ela vai fazer missões. Pregar o evangelho independente de tudo. Independente se tem dinheiro ou não, mas é pregar o evangelho, é fazer a obra de Deus. Quando a igreja tem essa consciência, então ela faz parte do reino de Deus e é a igreja de Cristo. Então precisamos tomar muito cuidado e saber a importância da igreja no reino de Deus. Então, nesse terceiro, a missão fundamental da igreja é tornar Cristo conhecido e amado. Assim nessa ordem, levar Cristo aos homens, tornar conhecido e amado, e em decorrência, tá, da justiça social. Então, essa é a missão da igreja. E quando a igreja tem essa consciência, então ela é a igreja que pertence ao reino de Deus. Chegamos ao final dessa abençoada aula, tá? Acredito que você adquiriu muitos subsídios, né, para você licionar no próximo domingo, ou você que é aluno aprendeu para estar ali respondendo, né, se interagindo com o professor que vai licionar ali, não para contender, mas para trazer mais conhecimento, ok? É importante se interagir. Conclusão, nesta lição, aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus.
como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Todavia, a igreja é o instrumento presente do reino e herdará o reino. 2 Pedro 1:11. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude, ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professaram e professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Então, alguém quer pôr a igreja acima do reino, acima da palavra, mas a palavra é acima da igreja. Não é a igreja que vai determinar a palavra, mas é a palavra que vai determinar a igreja. É o reino de Deus que domina sobre a igreja, não a igreja sobre o reino de Deus. Tá? Então, não é o mundo físico que domina sobre o mundo espiritual, mas é o mundo espiritual que domina sobre o mundo físico. Tá? Se você é de Deus, quem vai dominar sobre a sua vida e vai te abençoar é Deus. Se a pessoa não aceitou Jesus, vive numa vida de devassidão, o príncipe dele, que vai dominar sobre ele, será Satanás. Agora, o reino espiritual de Deus domina sobre todos os reinos. Tudo está sob o controle dele. Nada foge do controle de Deus. Porém, Satanás e seus demônios têm uma certa liberdade. E aqueles que não querem aceitar a Cristo, está dominado por ele, por esse sistema mundano. Mas aqueles que aceitam a Cristo está dominado pelo Espírito Santo de Deus, está debaixo da liberdade de adorarem a Deus. Porém, aqui a observação, todo o universo, céus e terra, mares, tudo está no controle do poderoso Deus a quem nós adoramos e tributamos honra e glória. Que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família, um beijão no seu coração. Bye, bye e até o próximo vídeo. Se Deus permitir e se a igreja não for arrebatada, estaremos aqui para trazer mais subsídio para você e aprendizado da palavra de Deus.